Estamos de volta a mais um tema para debate. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi notificado judicialmente para responder ao processo movido pela plataforma Rumble e pela Trump Media nos Estados Unidos. Essa informação foi confirmada pelo advogado Martim De Luca, que representa as empresas. O advogado indica que Moraes deve responder ao comunicado em 21 dias. O documento também diz que, caso Moraes não apresente defesa, as empresas poderão solicitar o registro de revelia, que é um mecanismo que permite a continuidade do processo sem participação da defesa. A CNN procurou o ministro, que ainda não se manifestou, mas, segundo a apuração do analista Matheus Teixeira, o STF já articula uma reação junto ao governo federal. O processo foi aberto em fevereiro no Tribunal Federal da Flórida, sob a acusação de que Moraes teria promovido censura ilegal contra discursos políticos de usuários das redes sociais alinhados à direita. Vamos voltar ao debate Cardoso. Moraes deve responder ou ignorar essa ação da Trump Media? Essa é uma decisão estratégica que eu acho que só pode ser tomada a partir da leitura do processo e de uma avaliação que deve ser feita não apenas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas pelos órgãos do próprio Supremo Tribunal Federal e do Poder Executivo. Por quê? Porque cabe ao Poder Executivo defender a soberania nacional. Quando eu tenho uma situação de alguém praticando em território nacional um ato, e dentro dessa perspectiva, alguém quer no exterior me punir por isto, claro, eu tenho que avaliar todas as consequências do ponto de vista da violação da soberania, claro, e eu tenho que pensar como é que se vai comportar em relação a isso. Essa definição tem que passar por um estudo rigoroso. Agora, se eventualmente se avaliar que deve haver a resposta até invocando a defesa da soberania nacional nessa questão, porque o Alexandre de Moraes está exercendo uma função jurisdicional, uma função de Estado. Ele não está exercendo uma função como pessoa física. Ele é alguém que tem que ser guarnecido fundamentalmente pela soberania. É diferente de outras situações em que, às vezes, nós temos empresas estrangeiras atuando no Brasil e são responsabilizadas lá nas suas matrizes pelos atos que fizeram em outros territórios, porque as suas direções estão lá. É diferente. Aqui eu tenho uma pessoa exercendo função do Estado brasileiro, agindo como juiz, e eu tenho um tribunal dos Estados Unidos avaliando julgamentos do tribunal brasileiro. Isso eu acho absolutamente inaceitável. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de cidadão brasileiro. O que é soberania? O conceito de soberania ele foi desenvolvido há muitos séculos atrás, e o grande pensador chamava Baudin. Ele dizia o seguinte: o que é ser soberano? É ninguém dar ordens no território em que eu estou. Claro. Ora, se eu tenho um juiz que está julgando alguma coisa, vai uma corte dos Estados Unidos dizer que o nosso juiz julgou errado? Que está censurando? Isso é um problema de brasileiros. Ah, mas atingiu uma empresa estrangeira. Bem, estava no território nacional produzindo efeitos. Então eu tenho que proteger o território nacional daquilo que efetivamente acontece aqui dentro. Mesmo os que discordam de eventual postura de Alexandre de Moraes não podem abdicar da soberania. Mas nesse momento eu vejo, abre aspas, patriotas defendendo a violação da soberania. Defender a violação da soberania quando eu tenho lá as acusações de Donald Trump contra o Brasil aplicando sanções. Levaram até a bandeira dos Estados Unidos no dia da independência do Brasil. É hora de nós respeitarmos mais o nosso país e a nossa soberania. Apagando um pouquinho, concluo, Juliana, as nossas divergências internas para dizermos: quem manda no Brasil são os brasileiros e as brasileiras. Poit concorda, esse é um debate sobre soberania e Moraes deve ou não responder essa ação da Trump Media? Ju, primeiro, na minha opinião, Moraes deve responder sim, né? Porque ele que diz tanto que ele intima e vai para cima de tanta gente, exige retorno em 24 horas e 48 horas, seria estranho se ele ignorasse, né? Ou tivesse, na minha opinião, uma arrogância tamanha que não, vou ignorar os Estados Unidos. Na minha opinião, ele deve responder sim. Ele não está sendo condenado, não é nada disso. A única coisa que a justiça lá disse, olha, pode seguir o processo. Não disse se, não falou do mérito do processo e falou do rito processual. Pode seguir e pode sim citar o senhor Alexandre de Moraes.
E aí vai seguir o processo para investigar se tem mérito, se não tem mérito, né? Já aqui tem algumas questões. Primeiro, né, pelo que eu li, Zé, a citação por e-mail vale ou não vale? Porque a citação por Alexandre de Moraes foi via e-mail e existe uma discussão se ela é válida ou não dessa forma. A justiça americana fazer isso contra o cidadão brasileiro é possível ou não, né? A questão jurisdicional. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, eu não estou defendendo essas pessoas, tá? Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e outros brasileiros que têm residência permanente nos Estados Unidos ou que se tornaram cidadãos americanos, conseguiram o green card, que foram censurados, que tiveram as redes sociais derrubadas por Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos entende que, opa, é a soberania nacional americana. É um cidadão americano que está sendo censurado pelo ministro brasileiro. Então, ele está atacando uma cláusula pétrea, né, a liberdade de expressão que está na Constituição americana. Portanto, Zé, existe uma discussão, sim, que alguns até brasileiros que viraram americano, que têm residência permanente, e aí a residência permanente vale ou não para considerar que é um cidadão americano, foram censurados pelo Alexandre de Moraes e por isso os Estados Unidos entende que, opa, está avançando na nossa liberdade de expressão. Esse é um dos casos de contas no Rumble que estão sendo questionados. Portanto, Ju, se eu sou Alexandre de Moraes, que está tão certo das suas ações, na minha opinião, quem não deve não teme. Responde, se defende, mostra o que tem que mostrar e segue a vida.